no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Nós vamos meditar na palavra nesse instante. Você aí na sua casa, né, tendo a sua Bíblia em sua mão, por favor, eu gostaria que você abrisse um texto da palavra de Deus. Hoje a mensagem é um pouco mais evangelística, né, um texto evangelístico, mas é um texto maravilhoso. E todas as vezes, irmãos, que eu vou pregar, eu pergunto ao Espírito Santo o que ele quer falar, né? Como eu acabei de dizer anteriormente, que nós não podemos ecoar, né, o povo, a vontade do povo, nós temos que ecoar o céu. Então, se é verdade isso, então o pregador não tem autonomia para decidir o que ele vai pregar, né? O pregador ele tem que estar sob a unção do Espírito Santo e perguntar ao Espírito Santo o que é que ele deseja falar com a igreja naquele momento, naquele instante. E nas minhas orações eu sempre digo a Deus, eu digo: Deus, do Gênesis ao Apocalipse, tudo é a tua palavra. Qualquer texto que eu abrir e pregar terá sido a tua palavra, estará sendo a tua palavra. Mas qual é a palavra que o Senhor quer? Qual é a mensagem que o Senhor quer? E hoje o Espírito Santo, entre outras possibilidades, o Espírito Santo tocou no meu coração de nós meditarmos no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E eu gostaria que você abrisse esse texto nesse instante. Marcos capítulo 5, no versículo 1. É o texto que nos fala sobre o endemoniado gadareno. Então diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 5. Estou dando esse tempinho, porque eu sei que alguns estão aí procurando o texto.
Então Marcos capítulo 5 nos fala assim: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos diante de um texto extremamente conhecido, o texto do endemoniado gadareno. E nós sabemos que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. E ela é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E nós sabemos também que tudo que está nas Escrituras está para nos ensinar, para nos arregimentar, para nos preparar, para nos alimentar. A palavra de Deus é como uma bússola para os nossos corações, para as nossas mentes e para as nossas almas. E talvez você aí na sua casa, talvez você que esteja ouvindo a mensagem hoje, aqui pela CNB, esteja ouvindo pela primeira vez. Temos os domésticos na fé, né? Temos os irmãos da CNB, temos outros irmãos de outras denominações que estão agora participando desse culto conosco, estão cultuando aqui conosco. Mas talvez tenhamos também pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. E talvez você se pergunte: o que é que esse texto tem a ver comigo? O que é que esse texto pode me ensinar a respeito das coisas de Deus?
E nós cremos que o Espírito Santo vai nos mostrar nesta noite, através da exposição da palavra, as verdades, ou algumas das verdades, considerando que jamais nós vamos esgotar a sabedoria, a riqueza de um texto bíblico, mas algumas das verdades desse texto o Espírito Santo trará à tona nesta noite através da pregação. A primeira verdade, a primeira coisa que nós observamos aqui, é que nós vemos o estado deprimente dos seres humanos. Esse texto revela um estado sombrio, um estado tenebroso de uma alma humana. Se nós pararmos para pensar, irmãos, que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Os seres humanos foram criados como o homem e a mulher foram criados como a coroa da criação. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. De modo que nós fomos criados com o propósito de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, de manifestar a glória de Deus em nossas vidas. Mas devido à queda, devido ao pecado, devido ao grande impacto do pecado lá na cruz do Calvário, no jardim do Éden, o grande impacto do pecado contra a humanidade, a imagem e semelhança de Deus na vida dos seres humanos, ela foi totalmente desfigurada. O golpe lá foi terrível. Eu quase confundi agora falando da cruz, porque na cruz do Calvário Jesus também deu um golpe violento no pecado, e ele venceu o pecado. E pela cruz nós somos libertos. Glória a Deus. O homem se perdeu em Adão, mas o homem foi reencontrado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que Jesus é o segundo Adão, aquele que desceu do céu. E assim como nós trouxemos a imagem do primeiro, assim também traremos lá na ressurreição a imagem do celestial. Houve um golpe violento. O diabo, ele quer, na verdade, ofuscar o impacto violento do pecado. O diabo, ele luta para tornar o evangelho menos urgente. Mas o evangelho é extremamente urgente. O evangelho, ele é extremamente necessário. E o diabo luta para que o evangelho seja menos urgente. O evangelho é urgentíssimo. E nós precisamos crer que as almas que não forem lavadas e remidas pelo sangue de Cristo vão perecer. Muitas vezes nós tentamos ou queremos ser até mais misericordiosos do que Deus. Sabia? Tem pessoas que querem ser mais misericordiosas do que Deus. Por exemplo, Deus diz que existe o inferno. As testemunhas de Jeová vão de porta em porta dizendo que o inferno não existe. Tentando ser mais misericordiosos do que Deus. E tem pessoas que querem ser mais misericordiosas do que Deus. Ou seja, as pessoas que querem dizer assim, não, tal pessoa morreu, tal pessoa partiu para a eternidade, mas está salva, porque era uma pessoa boazinha, uma pessoa tinha isso, tinha aquilo. E a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E quem disse isso foi Deus. E nós não podemos ser, ou não podemos tentar ser mais misericordiosos do que Deus. Deus, que é infinitamente misericordioso, ele diz que as almas estão carentes da graça dele. Jesus certa feita disse, se vós não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Irmãos, o golpe do pecado foi terrível. O golpe do pecado foi terrível. Só tem uma obra maior do que o pecado, a obra de Cristo. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu diria que aonde veio um rio de pecado, veio uma tsunami de graça de Deus. A graça de Deus é infinitamente maior do que os meus pecados, do que os seus pecados. Mas é necessário que nós nos lavemos no sangue, é necessário que nós voltemos para o sangue, é necessário que nós rendamos as nossas vidas no Calvário, aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que nós tenhamos o perdão dos nossos pecados. E nesse texto aqui nós vemos um exemplo triste de um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que estava totalmente dominado por demônios.
A Bíblia não diz o nome desse homem, mas ele é cognominado como o endemoniado gadareno, né? É tudo que nós sabemos dele. O endemoniado gadareno. Pense comigo, ele era criado à imagem e semelhança de Deus. E no entanto ele estava agora dominado por uma legião de demônios. Uma legião. E é interessante, irmãos, que a palavra de Deus diz que ele andava dioturnamente. Ele morava nos sepulcros. Imagine aí um homem criado à imagem e semelhança de Deus, vivendo no submundo da escuridão, do domínio satânico, do domínio do pecado. O pecado, ele ofusca a imagem de Deus no homem. O pecado leva o homem nas profundezas. Os seres humanos são capazes de fazer coisas que nem os irracionais conseguem. Nem os animais conseguem fazer coisas que só os seres humanos conseguem fazer. Sabe por quê? Porque o pecado leva a pessoa no mais profundo abismo. No mais profundo abismo. Chega ao ponto de desfigurar totalmente a imagem e semelhança de Deus no homem. E o homem começa a assumir características do diabo. Capaz de tomar uma faca na mão e matar o seu semelhante. Seres humanos são capazes de mutilar a sua própria vida em suicídio. Seres humanos são capazes de invocar demônios lá nos centros de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria. Invocar exus e orixás. Seres humanos são capazes de se drogarem. Seres humanos são capazes das orgias, da pândega, da imoralidade, das bebedices. Seres humanos são capazes dos pecados mais terríveis, mais absurdos que se possa imaginar. Os seres humanos sem Deus, eles são capazes de mergulhar no mais profundo do pecado. E às vezes, muitas vezes, na verdade, a imagem de Deus fica totalmente sufocada na vida dos seres humanos. Mas quando uma pessoa encontra com Jesus, e Jesus perdoa, Jesus ele liberta, Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus é o libertador das almas humanas, Jesus ele quebra os grilhões, as cadeias, Jesus levanta do monturo caído, Jesus ele nos tira do charco de lodo e firma os nossos pés sobre uma rocha, e esta rocha é ele mesmo, aleluia. Jesus é aquele que veio para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou no mundo para desfazer as obras do diabo, e quando Jesus resgata um homem, resgata uma mulher, então o Espírito Santo passa a habitar naquele coração, e o Espírito Santo habitando ali, ele começa a realçar a obra de Deus, e a pessoa vai ficando cada dia mais parecido com Jesus, aleluia. É verdade, aquela imagem desfigurada e perdida em Adão, perdida no Éden e mergulhada no mais profundo do abismo, agora começa a ser realçada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai adornando a pessoa, aleluia. O Espírito Santo é o responsável por adornar a noiva, para apresentá-la ao Cordeiro de Deus, bem breve nas nuvens, aleluia. O Espírito Santo é aquele responsável por nos perfumar espiritualmente, para nos adornar, para nos preparar. Quanto mais do Espírito Santo a pessoa tiver na sua vida, mais parecida com Jesus ela será. Glória a Deus. Mais parecida com Jesus esta pessoa será. Se o pecado desfigura a imagem de Deus no homem, o Espírito Santo realça, resgata esta imagem. O Espírito Santo faz com que a pessoa seja transformada e regenerada por Deus, aleluia. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo transforma a família. O Espírito Santo transforma o drogado. O Espírito Santo transforma o endemoniado. O Espírito Santo entra na vida da pessoa e quebra os grilhões e as cadeias e coloca a pessoa em liberdade. Irmão, se eu não cresce nisso, eu não pregaria o Evangelho. Eu creio nisso porque os meus olhos, esses olhos que um dia a terra vai comer, esses olhos já viram Deus fazendo isso.
Eu já vi vidas sendo tiradas do profundo do abismo. E eu sei que Deus pode tirar estas vidas do mais profundo do abismo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não há pecador que Jesus não possa perdoar. Não houve diabo que Jesus não pudesse vencer, aleluia. Jesus venceu ao diabo. Não houve demônios que Jesus não triunfou sobre ele na cruz. Jesus triunfou. A Bíblia diz que lá na cruz ele expôs ao vitupério, ele expôs publicamente a vergonha. Todos os principados e todas as potestades foram expostas à vergonha lá na cruz, aleluia. Porque Jesus triunfou sobre elas, sobre as potestades, sobre os principados, ele venceu na cruz do Calvário. Isto é maravilhoso, isto é lindo. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, totalmente desfigurado aqui. Irmãos, esse homem endemoniado gadareno, a Bíblia diz que ele estava sendo habitado por uma legião de demônios. E aqueles demônios depois, mais à frente, nós vamos ver no texto, que aqueles demônios rogam para que Jesus permitisse que eles entrassem nos porcos que estavam ali. E a Bíblia diz que Jesus permitiu, e eles saíram do corpo daquele homem, entraram naqueles porcos e todos aqueles porcos se lançaram no despenhadeiro abaixo e todos eles morreram. E a Bíblia ainda faz questão, o texto ainda faz questão de dizer que eram quase 2.000 porcos. Eu fico pensando, meu Deus, como pode? 2.000 porcos não suportaram por alguns segundos o que um ser humano estava suportando durante toda a vida. Veja onde a força maligna consegue chegar na vida de uma pessoa. Veja onde o pecado pode levar uma pessoa e aonde a escuridão pode levar uma pessoa. Mas o fim da escuridão acontece quando Jesus resplandece na vida da pessoa. O texto sagrado diz que Jesus chegou lá em Gadara. E diz a palavra de Deus que aquele homem, vendo Jesus ao longe, correu e o adorou. Irmãos, o fim da escuridão acontece quando a luz de Cristo resplandece no coração de uma pessoa. Jesus, então, ele chega em Gadara, diz o texto sagrado que aquele endemoniado correu, prostrou e adorou. É interessante que ele foi atraído e foi repelido ao mesmo tempo. Atraído talvez pela graça e pela misericórdia de Deus, mas repelido também pela santidade divina que repudia toda impureza. A verdade é que houve essa mescla. E diz a palavra de Deus que aqueles demônios disseram: "Que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Viesse nos perturbar antes do tempo?" No texto aqui em Marcos que nós lemos, o autor diz que os demônios disseram: "Que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Conjure-te por Deus que não nos atormente, ou que não me atormentes." Mas lá no texto em Mateus está escrito que eles disseram: "Viesse nos perturbar antes do tempo." O outro texto traz uma informação a mais. Mateus capítulo 8, versículo 29. Diz que aquele demônio disse: "Viesse nos perturbar antes do tempo." É interessante, irmãos, que os demônios sabem que haverá o tempo da perturbação deles. Eles sabem, o diabo sabe que os seus dias estão contados. Os demônios são conhecedores da palavra de Deus e eles sabem que eles serão recolhidos um dia para a perdição eterna. E eles também reconhecem a Jesus como o Altíssimo Filho, como Filho do Deus Altíssimo, como Filho do Deus glorioso, Deus de Israel. Eu fico pensando que os demônios reconhecem verdades que muitas pessoas não reconhecem. Os judeus lá em Jerusalém não reconheciam Jesus como Filho do Deus Altíssimo, mas os demônios sabiam que Jesus era e é o Filho do Deus Altíssimo, porque o diabo conhece a palavra de Deus. Mas é aquilo que nós aprendemos da teologia, que do diabo nós não aceitamos nem verdade. Sabia? Mesmo que o diabo fale uma verdade, nós temos que repreendê-lo, nós temos que repudiá-lo, porque o diabo, mesmo falando uma verdade, ele fala com a intenção de engabelar a pessoa. A intenção dele sempre é capciosa, sempre é envolvente. Então do diabo não se aceita nem verdade, porque mesmo quando ele fala uma verdade, ele fala com a intenção de levar a pessoa ao seu laço, às suas algemas,
aos seus propósitos, aos seus desígnios, né? E nós não podemos aceitar o diabo nem verdade, né? E muito menos dialogar com o diabo, né? Hoje no meio evangélico tem muito isso. As pessoas dialogam com o diabo. Em alguns cultos parece até centro espírita, porque a pessoa, em vez de expulsar o demônio, invoca o demônio e consegue até agourar o povo presente. Olha, se você não tomar cuidado, o demônio vai fazer isso na sua vida. Olha, o diabo vai operar. Nós temos que repreender ao diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. E nós jamais devemos travar diálogo com ele, porque se nós travarmos diálogo com ele, nós certamente perderemos. Com o diabo não se brinca. E diz a palavra de Deus então que aquele endemoniado caiu aos pés do Senhor Jesus. E Jesus então repreende aquela legião de demônios, e aqueles demônios entram naqueles porcos, e aqueles porcos são pelos demônios lançados no despenhadeiro abaixo, morrem todos aqueles porcos, morrem, né, tomados por aqueles demônios. E esse é o destaque importantíssimo, né, que 2.000 porcos não suportaram o que um único ser humano estava suportando por quase a vida toda. O texto não diz em quanto tempo, mas a palavra de Deus diz que ele era endemoniado, não tinha convívio social e vivia pelo sepulcro, não tinha lar, não tinha família, não tinha nada. Era um homem totalmente errante, um homem totalmente distanciado do Evangelho, distanciado de Deus, desconhecedor das coisas de Deus e da vontade de Deus. E é interessante, irmãos, que quando a luz resplandece, a luz muda a vida da pessoa. A pessoa é regenerada, a pessoa é transformada por Deus. O encontro com Jesus dissipa as trevas. O Evangelho é assim, o Evangelho é poderoso. O Evangelho é maravilhoso. Quando eu penso aqui em Marcos capítulo 5, quando eu penso a respeito do endemoniado do gadareno, eu não tenho como pensar nesse texto sem ser remetido na minha mente lá em Isaías 35, quando o profeta ele profetiza a respeito do reino glorioso de Jesus, e ele diz que haveria um alto caminho que se chamaria o caminho santo. E ele diz que o imundo não passaria por ele, mas seria para os errantes, para o povo de Deus. E ele diz, até os loucos não errarão ele. Isaías 35:8. Diz que o imundo não passa, mas o louco não erra. Interessante isso. O que a gente vê nisso? A gente vê a simplicidade do Evangelho e ao mesmo tempo a radicalidade do Evangelho. Tem pessoas que falam assim, o pastor Prado é um pastor radical. Irmãos, eu quero morrer roxo de tanto radical, porque o Evangelho é radical. Glória a Deus. O Evangelho é totalmente radical. Aliás, as pessoas que querem ser aqueles pastores assim, amigão, aqueles pastores que querem ser assim, oba-oba, né, paz e amor, e que vão pregando o Evangelho bem açucarado, não é mais aquele sermão que é duro, é esse sermão, quem pode suportar? Não, é aquele doce, é esse sermão, todos podemos degustá-lo, todos podemos comer desse sermão. É um evangelho meio ecumênico, que não surte efeito, promove emoção no coração do povo, até leva a pessoa ao batismo e a se tornar membro de uma igreja, mas não tem consistência, não tem vida permanente na presença de Deus. Sabe por quê? O evangelho é radical, meu irmão. O evangelho é isso, ou você serve a Deus ou serve o diabo. Não tem meio termo. E é interessante que em Isaías capítulo 35 eu vejo a simplicidade e vejo a radicalidade. Diz que o caminho seria santo, seria glorioso. Diz, o imundo não passará por ele. Isso é radical. Ou seja, quem quer viver no pecado não quer nada com Jesus, né? Não quer nada com Deus, quem quer viver no pecado. Mas diz lá que o louco não errará. Ou seja, será um caminho tão glorioso que até a pessoa lunática, louca, desfigurada, distanciada de Deus, não erra o caminho. Amém. E diz o texto sagrado aqui, eu posso ver que esse endemoniado que também não errou o caminho. Está certo que o endemoniado não tinha condições de encontrar esse caminho sozinho. Isso é óbvio. Mas nós vamos ver aqui que ele não erra o caminho, porque depois que Jesus liberta ele, depois que Jesus transforma a vida dele, a Bíblia diz que, no versículo 15, diz que foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, e ele estava assentado,
Veja só, ele estava assentado, essa é a consequência do evangelho. Ele estava assentado, ele estava vestido e ele estava em perfeito juízo. Agora pense comigo, ele era inquieto, dioturnamente andava pelos sepulcros, pelos montes, ele se mutilava, ele não conseguia ter vida social porque a vida dele era incompatível com uma vida social. Ele também andava nu, diz o texto. Ele não tinha domínio sobre si, ele era violento. Muitas vezes presos com grilhões, com cadeias. A Bíblia diz que essas cadeias, esses grilhões eram feitas em pedaços e eram migalhas da fúria de Satanás no corpo daquele homem. E agora este homem está assentado, ou seja, quieto agora, porque ele era inquieto. Ele está vestido. Jesus faz isso para a pessoa, Jesus transforma a vida da pessoa. E ele estava também, agora diz o texto, que ele estava em perfeito juízo. Ele tinha domínio de si agora. Antes ele não tinha. Mas tem uma característica gloriosa, que é aí que faz toda a diferença. Que eu falo que o louco não erra. Ele estava desejoso de seguir Jesus pelo caminho. Ele pediu, ele rogou a Jesus que deixasse segui-lo. E Jesus não permite, porque antes queria que ele pregasse aos seus e falasse aos seus quão grandes coisas Deus havia feito, como Deus havia tido misericórdia dele. E até porque ele não era judeu, Jesus ainda estava formatando a igreja, preparando ainda o colégio apostólico, não era o momento ainda, né? Mas Jesus, ele ordena que ele volte para os seus familiares e testemunhasse daquilo que Jesus havia feito na vida dele. Mas assim, o louco não erra, mas o imundo não passa. O evangelho é assim, irmãos. O evangelho, ele é radical. Radical. E eu falo que é radical porque eu pergunto para você, há uma diferença considerável ou é pequena? Uma alma ir para o inferno e uma alma ir para o céu. É pouca coisa? Não é radical essa diferença? É absolutamente radical. O evangelho é radical. Quando Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele não fala que nós devemos nos autenticar, faça valer a si mesmo. Né? Hoje tem um evangelho, né? O evangelho herético, o evangelho da autenticação, né? Eu sou filho do rei, preciso disso, eu sou aquilo, eu sou herdeiro disso, sou herdeiro. A palavra de Deus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nós somos herdeiros, sim, irmãos. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas isto lá na eternidade. Eu tenho vontade de escrever um livro intitulado O Evangelho do Filho Pródigo. Porque hoje nós vivemos a época do Evangelho do Filho Pródigo. Qual foi a tônica dele? Qual foi a essência do erro do Filho Pródigo? Foi querer a bênção, querer aquilo que lhe era de direito antes do tempo. Irmãos, querer aquilo que diz respeito ao céu nesta terra é evangelho falso. Certo? Você nunca vai ouvir Paulo dizendo assim, olha, eu sou filho do rei, portanto eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Não, Paulo dizia que ele se fazia, né? Ele se colocava no evangelho, ele se fazia de fraco com os fracos, ele andava na presença de Deus, ele considerou tudo neste mundo como esterco, tudo que ele pudesse ter de intelectualidade, de conquista, de qualquer outra coisa, de religiosidade, para ganhar a Cristo. Isso é radical, não é radical isso? Pastor Prado, mas esse evangelho parece que é o evangelho da antiguidade. Pode até ser, mas o evangelho da Bíblia. Certo? As igrejas estão inchadas. E nas cidades são assim, sempre surgem os bambambam da vez. Aquele brilho, o povo gosta de ser enganado. A verdade é que o povo gosta de ser enganado. O povo ama ser enganado. Sabe por quê? Porque o povo não lê mais a Bíblia. O povo não quer mais a Bíblia. As pessoas falam assim, que Bíblia é o quê? O que é importante é que eu sinto, eu estou sentindo de Deus. Né? O importante é que teve alguém até disse que o que o dinheiro uniu, que a doutrina não divida. Hoje parece que existe um mercantilismo e as pessoas não têm mais apreço pela palavra de Deus. E se você quiser morar no céu, seja um crente radical.
Se você quiser andar nas ruas de ouro, abandone o pecado, sirva a Deus de todo o teu coração, tenha um lar estruturado na presença de Deus, seja um verdadeiro marido, seja uma verdadeira esposa, seja um filho temente a Deus, seja um pastor fervoroso, cheio do Espírito Santo, que ame a palavra de Deus, seja alguém radical, radical mesmo na palavra. Paulo era radical, Pedro era radical, os apóstolos eram radicais, todos eram radicais na presença de Deus. Aliás, radical tem a ver com raiz, com coisas que vêm lá do fundo, né? Que tem base, que tem estribo, tem força lá na fonte. E Jesus era radical. Aliás, o cristianismo é radical. O cristianismo é simples, não é? Isaías 35 fala sobre isso. O caminho seria alto, seria santo, o imundo não passa, mas o louco não erra. Eu acho tão lindo isso. Né? O imundo não passa porque é radical, tem que ser santo. Né? A porta é estreita. E às vezes a porta é estreita porque a pessoa quer passar com a mochila nas costas e não consegue. Mesmo que ela se esprema, não consegue, ela tem que deixar. Né? Ela precisa. Quantas pessoas em cujas vidas o evangelho não funciona? Sabe por quê? Porque elas não se convertem. Quando a pessoa se converteu ao evangelho, ela vai perceber que o evangelho é uma delícia. O evangelho é a coisa mais gloriosa. O evangelho é bálsamo para a nossa mente, para os nossos corações. É isso aí. As pessoas muitas vezes fogem das escrituras sagradas. Né? Mas o evangelho é simples, mas ele é radical. Paulo fala da simplicidade do evangelho também. Paulo ele escreve em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ele fala sobre isso. Paulo diz assim que eu temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também de alguma forma sejam corrompidos o vosso entendimento e venhais a se apartar do que? Da simplicidade do evangelho. O evangelho é simples, mas o evangelho é radical. Jesus entrou na vida desse homem e a mudança foi o quê? Radical. É um homem inquieto, perturbado, endemoniado, agora assentado, vestido e em perfeito juízo e desejoso de andar com Jesus e andar na presença dele. E um homem que tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, quantas pessoas que a gente percebe que expressam a força do inimigo, a tristeza do inimigo. Mas o servo de Deus, ele reflete a glória de Deus, a presença de Deus. Tem um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, Sadhu Sundar Singh. Vai lá no Google e pesquisa sobre ele. Foi um dos apóstolos, um dos grandes... Hoje tem uma epidemia de apóstolos que são apóstatas. Tem uma epidemia, um ego, uma vaidade boba. Vaidade boba. Se alguém pergunta, pastor Prado, o que o senhor acha dos apóstolos atuais? Eu respondo, vaidade boba. Vaidade boba. Né? É necessidade de status. Ninguém mais quer ser pastor. Agora querem ser apóstolos. Daqui a pouco querem ser sumos sacerdotes. Daqui a pouco vão ser messias. Daqui a pouco vão ser salvadores do mundo. É um ego. É uma estupidez teológica. É uma ignorância teológica. A pessoa precisa aprender teologia, pelo menos o beabá. Não precisa aprender muito, mas o beabá da teologia, e ela já vai refutar essa ideia herética e essa ideia egocêntrica de status. E eu sei que isso mexe com as pessoas, e é para mexer mesmo, é para mexer mesmo. Né? As pessoas não querem ser pastor para estar meio desgastado, né? Ele é pastor. Então a pessoa quer ser mais, quer ser mais, quer ser mais. Né? Mas o apóstolo dos pés sangrentos, Sadhu Sundar Singh, aquele lá, sim, está difícil de encontrar o livro dele, mas se chama o apóstolo dos pés sangrentos. Ele era tão poderoso nas coisas de Deus que ele era um apóstolo, um pregador, que ele falava até em parábolas. As parábolas de Sadhu Sundar Singh. E certa feita diz a história dele, a biografia dele, que ele chega na casa de um conhecido dele, bate a porta, vem a criada para atendê-lo, e ele se anuncia dizendo que queria falar com fulano de tal, e daí a criada fala, só um momentinho, eu vou avisar, e chega lá, a pessoa pergunta, quem é que está lá na porta? Ele diz, olha, eu não conheço, mas é um homem parecido com Jesus. Aleluia. A vida no altar vai realçando a presença de Deus na vida da pessoa. Nós não seremos, obviamente, parecidos com Jesus fisicamente. Não tem cabimento isso. Mas nós seremos semelhantes a Ele no nosso falar, no nosso olhar, no nosso sentir, no nosso desejar,
no nosso viver, no nosso testemunho, na nossa atitude, na nossa reação diante de situações, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, no nosso namoro, no nosso casamento, no nosso noivado, no nosso púlpito, na nossa sala de aula, em todos e quaisquer lugares aonde estivermos, nós iremos refletir a glória bendita do nosso Deus. Nós temos que ser parecidos com Jesus e não parecidos com o mundo. E não parecidos com o mundo. Eu vou terminar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho estarei terminando a palavra. Mas eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. Porque nesse texto aqui nós vemos um homem endemoniado que foi liberto. Mas nós vemos também a atitude dos endemonizados. E é aquilo, eu quero terminar com esse ponto. Nós vemos nesse texto também os endemonizados gadarenos. Endemonizados gadarenos. Porque o endemoniado, Jesus libertou e quis ser liberto. Os endemonizados gadarenos era o povo que habitava ali em Gadara, e diz o texto que eles viram o milagre, e um milagre portentoso, não era um milagre qualquer. Milagre assim estupendo, né? Algo notório, algo visível, glorioso. E eles, presos à matéria, ao dinheiro, né? Porque imagine 2.000 porcos perdidos, imagine o prejuízo que eles devem ter tomado, né? Eu não sei quanto que custa um porco, mas eu imagino que 2.000 porcos é muito porco para ser perdido, né? Então 2.000 porcos, prejuízo mais ou menos. Mais ou menos. Qualquer dia eu vou até fazer uma pesquisa, saber mais ou menos quanto que seria isso nos dias atuais aqui no Brasil. Mas é interessante isso, 2.000 porcos perdidos. E diz o texto sagrado que eles começaram, versículo 17, e eles começaram a rogar que Jesus saísse do seu território. Uma pessoa endemoniada é aquela pessoa que está com um demônio no corpo. A pessoa endemonizada é aquela que sofre ingerência dele. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo sofre ingerência. A mente do mundo é a mente do diabo. E a Bíblia diz que nós, crentes, temos a mente de Cristo. Eu sei que isso é radical, mas eu estou falando que o evangelho é radical mesmo. Parece pesado dizer assim, o mundo é endemonizado. Pastor, mas que coisa pesada. Ora, o mundo não é endemonizado? Nem todos os seres humanos são endemoniados. Nem todas as pessoas que vão se converter vão sair de um endemoniamento. Eu me converti na época que eu me converti, eu não fui liberto de demônio, mas eu fui liberto da mentalidade mundana que eu tinha. Eu fui liberto dos meus conceitos mundanos, porque o mundo jaz no maligno. E tem muitas pessoas que não são endemoniadas, mas são endemonizadas, sofrem ingerência dele. A ingerência externa, não necessariamente habitando nele. E o diabo faz ingerência. Se a pessoa não se santificar, tem até um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Não é isso que nós sempre ouvimos? Teve alguém que certa feita disse que mente vazia é a piscina do diabo. E daí ficou envergonhado por ter errado. E alguém acudiu ele dizendo, não, você não está errado. Porque também é a piscina dele, porque ele mergulha, ele nada de todos os módulos de natação, ele faz de tudo na mente vazia de uma pessoa. E o diabo faz ingerência. Ele fez ingerência até na mente de Pedro, né? Por exemplo, Judas, a Bíblia diz que o diabo entrou nele, mas em Pedro não, mas ele soprou. E Pedro ouviu e tentou dissuadir Jesus de subir na cruz. Mestre, ó Senhor, de maneira alguma te acontecerá isso. Tenha misericórdia de ti mesmo. Jamais. O Senhor não pode morrer na cruz. Jesus vira para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. E repreende aquela ingerência maligna. O diabo ele faz ingerência. E ele fez ingerência na mente desses gadarenos. E eu chamo de os endemonizados gadarenos. Porque quando a gente abre o texto, está o título aqui, o endemoniado gadareno. Sim, ele era endemoniado, mas tem os endemonizados gadarenos. Aqueles que rejeitam Jesus com bons modos. Sabia que existem boas maneiras de rejeitar Jesus? A pessoa diz assim, olha, eu já tenho a minha religião. Ou então a pessoa fala assim, eu já creio em Jesus. Mas eu tenho a minha maneira de pensar. E você faz um apelo para que ela se renda a Jesus, ela fala, não, no momento
eu agradeço. Muito obrigado, mas no momento não. A pessoa tem maneira, sabia que muitas vezes, por causa da religiosidade, ou por causa do materialismo, ou por causa de outros fatores, a pessoa acaba rejeitando o evangelho de bons modos. É aquela pessoa que não fala assim, olha, eu não quero Jesus, eu odeio Jesus, e soma daqui e taca a pedra de Jesus. Não é. É aquela pessoa que, não, então, eu já creio em Deus. E a Bíblia diz que eles rogaram. E eu estava lendo um teólogo que diz o seguinte, que quando uma pessoa pede para Jesus se retirar, ele de fato retira-se. Né? Ele retira-se. Né? Assim que eles rogaram, o texto diz que entrando no barco, ele foi embora. Foi embora. Teve um teólogo que diz que quem fecha a porta para Deus, recebe os demônios pela janela. Então o quadro mais triste aqui, um dos mais tristes, é que aqueles homens tomados por uma mentalidade carnal, tomados por uma mentalidade mundana, eles começaram a rogar que Jesus fosse embora. E Jesus de fato foi embora daquele lugar. Mas ele deixou ali uma alma transformada. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus regenera. Glória a Deus. Eu desejo que esta palavra fique no seu coração. Eu quero que o Espírito Santo lance ainda mais luz a esse texto, para que esse texto possa resplandecer em nossas mentes e em nossos corações. Mas a grande verdade é que Jesus chega, liberta, a imagem ofuscada de Deus começa a ser realçada. E tem aqueles que são endemonizados, que rejeitam a Deus com bons modos. Esse ex-endemoniado foi salvo. Foi salvo. Enquanto que muitos religiosos em Jerusalém pereceram. Né? Escondidos atrás da religiosidade, rejeitaram a Cristo. Não se esconda. Você necessita de Jesus tanto quanto eu necessitei um dia e necessito hoje, tanto quanto esse endemoniado necessitou. Todos nós necessitamos de Cristo. E todos os seres humanos foram atingidos pelo pecado. Todos os seres humanos foram envenenados. Todos foram mortos pelo pecado. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. A verdade é que cada um foi envenenado com um tipo de veneno. Nesse caso endemoniado, no outro caso a pessoa dominada por vícios, no outro caso dominada por materialismo, no caso aqui eles dominados pelo materialismo, Jesus incomodava eles. E assim são as almas, elas estão vitimadas de maneiras diferentes, mas todas elas necessitam da graça de Deus. A Bíblia diz que cada um se desviava para o seu próprio caminho. As pessoas, cada uma das pessoas, dos seres humanos, esses seres humanos estão vitimados por um tipo de pecado, por um tipo de algema, por um tipo de prisão. E Jesus quer nos libertar. Muitas vezes Jesus liberta a pessoa de um demônio, liberta a pessoa do materialismo, liberta a pessoa do egocentrismo, liberta a pessoa da religiosidade. Essa coisa aqui é a mais difícil. Porque a religiosidade anestesia a pessoa com relação à necessidade de Deus. É verdade. A pessoa religiosa, ela vai falar assim, olha, longe de mim. E eu, se eu fosse um endemoniado sim, mas eu sou um religioso. Esta pessoa aqui está infectada com um tipo de algema, de prisão, que só a graça de Deus para entrar no coração dela. Paulo, por exemplo, era um desses tipos. Ele era fariseu de fariseu, ele se considerava irrepreensível segundo a lei, mas no entanto ele precisou ser transformado por Deus, e ele chega a dizer que ele era o principal dos pecadores, mas depois que o evangelho resplandeceu na vida dele. Que Jesus possa resplandecer na vida de todos os amados nesta noite e que Deus possa fazer morada no coração daqueles que Ele ainda não faz e que nesta noite Ele possa fazer. Outra coisa também, isso é radicalidade do Evangelho. A pessoa fala assim, eu já tenho Jesus. Não, você não tem. Se você ainda não o confessou com a sua boca, não creu no seu coração e você não pediu para Ele entrar no seu coração, eu lamento dizer que você apenas crê nele, mas você precisa recebê-lo como seu único e suficiente Salvador.
Salvador. E esse é o meu apelo, para que você abra o seu coração e convide a Jesus para entrar na sua casa, e ele entrará na sua casa, ceará contigo, e você ceará com ele também nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Eu paro aqui com o texto, que Deus nos abençoe de uma maneira gloriosa e bendita.